Graça e paz a todos vocês. Nós estamos aqui hoje na nossa última aula do curso, né? O quarto dia. E que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui, que nós chegamos até aqui. E estamos felizes, né? Quinta-feira, às vezes, a gente está um pouco cansado, porque já está no finalzinho da semana e não é a sexta, né? Que é o sextou, que a gente já vai curtir o final de semana. Tenho certeza que cada um de nós, se não a maioria ou todos, transpuseram vários obstáculos para chegar aqui. Mas eu tenho certeza também, né, que durante essas 4 aulas a semente está sendo plantada e se nós estivermos com o nosso coração aberto, com a terra fértil, eu tenho certeza que esse curso ele trará excelentes frutos. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é a sexualidade na vida do casal. Nós oramos a Deus de forma que a gente conseguisse falar para os irmãos desse tema de uma forma que não fosse banal, né, nem chula, porque nós somos cristãos, mas também que não fosse nada travado, né, nada cheio de barreiras, algo formal, porque a gente precisa enfrentar esses tabus que às vezes há e falar de uma forma simples, natural. Porque, na verdade, a sexualidade ela é um presente de Deus para nós, né? Quando nós falamos em sexo, nós falamos sobre festa, sobre celebração. Então, é dessa forma que a gente gostaria de passar para vocês hoje. E eu vou estar passando para o meu esposo, que hoje eu vou ser um pouco mais... Oi, amor. Acho que hoje eu não escapo. Hoje eu vou ficar mais de assistente de palco, dar um apoio assim, mas estamos aqui, tá, irmãos? Deus abençoe, que nós possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, o nosso entendimento para a gente poder aproveitar. Amém? Nosso tema, então, hoje é a relação sexual. E nós começamos aí com esse texto de Provérbios 5, 18, do verso 18 até o 19. Seja bendita a tua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Meu Deus, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Forte, né, irmãos? Então, já dizia mais de 2000 anos atrás o conselho: faz amor, sem restrição, faz amor com a sua esposa. Tá? Faz amor com seu marido e está tudo certo. Bom, e mesmo com o avanço hoje, queridos, com a informatização, com a modernidade, ainda essa questão do sexo, falarmos de sexo na igreja ainda é um tabu para muitas pessoas, para muitos ministérios, como se sexo fosse uma coisa que fosse sujo, algo que não precisasse tratar dentro das igrejas. Mas aqui nós queremos trazer algo construtivo para os irmãos, e como a Renata falou aqui, a minha esposa amada disse, nós precisamos falar de forma clara. Nós não precisamos cercar, fazer rodeios. Nós precisamos trazer alguns assuntos para aclarar os irmãos alguns temas que ainda são tabus e que nós precisamos discuti-los. Na igreja é o lugar? Na igreja é o lugar porque o sexo é bíblico, irmãos, dentro do casamento. Mas também há uma razão para nós tratarmos isso no final. A razão é muito simples, muito fácil de compreender. Por quê? Todos esses ensinamentos que nós trouxemos antes, eles vão ser a base, o suporte, o pilar, para que você tenha realmente uma excelente vida sexual. Por quê? Porque uma vida sexual, ele é realmente uma das principais ferramentas para um casamento forte. Então, sexo constante é casamento forte. Quem falou aqui? Alguma coisa? E não. Fica mais feliz que pintinho em bosta, rapaz. É uma beleza. Nem que for aquele que seja mais curto que coisa de porco, né? Aquele rapidinho, sabe? Mas o homem fica feliz. E queridos, e há quem disse também, com muita propriedade, que uma das maneiras de descobrir aí o valor, a importância de algo criado por Deus, é o quanto Satanás investe nessa área.
E eu vou falar, ele investe de todas as maneiras para tentar deturpar o sexo, a sexualidade. E isso é algo que nós entendemos a importância de tratarmos com os irmãos. Tá? E o sexo no casamento é algo que realmente ajuda a colar, trazer aquela liga, trazer aquele entendimento. Os irmãos vão compreender depois que quanto mais a gente se une na relação sexual, menos os conflitos vão entrando, né? Porque o sexo fala, o sexo comunica sentimentos, expressões que talvez você não vai falar, você não tem coragem de falar, tem coragem de dizer, mas você olha para ela assim, se eu te pegar hoje, você está vendo, né? Então, mais ou menos assim, na hora que você está, né, naquele, aí você dá liberdade, né? Mas enfim, quanto menos praticado, mais distanciamento e oportunidades são dadas para quê? Para que haja, obrigado, senhor, para que haja problemas conjugais. Quanto menos praticado, mais distanciamento e oportunidades são dados para que haja problemas conjugais. Porque ele não fala... o sexo não é só para um prazer. Assim, o sexo ajuda a curar muitos males no relacionamento. Ele é cientificamente comprovado que ele age como uma limpeza, uma desintoxicação física e mental para o casal. Ele não é simplesmente um ato puramente mecânico, tá? Então, por isso, quanto menos praticado, mais distanciamento, mais oportunidade nós damos para os problemas conjugais entrarem. Só que, e outra coisa também, né? Quando nós praticamos pouco, nós fazemos pouco, além do distanciamento entrar, além dos problemas entrarem, esses problemas acabam, consequentemente, se multiplicando. Por isso que lá atrás nós falamos aqui na nossa apostila que o sexo ele funciona como uma cola, ele liga, ele liga não só fisicamente, mas em todos os sentidos o casal, tá? E agora, se por um lado a falta de sexo no casamento faz com que os problemas se multipliquem, qualquer coisinha já vire motivo de discussão, qualquer coisa banal já vira motivo de discussão, quando tem aquela relação sexual maravilhosa, irmãos, aí tudo é flores, aí tudo é maravilha. Dificilmente você vai encontrar um casal discutindo quando amanhece, depois deles terem uma boa relação sexual à noite, antes de dormir, na madrugada, logo que acorda, sei lá, que hora você queira, que hora você deseje fazer isso com o seu cônjuge. Mas o que nós sabemos é que quanto mais nós praticamos, realmente diminui o distanciamento. Nós damos menos brecha para que Satanás, com seus dardos inflamados, possam aí investir contra aquele casamento. E aí, o conselho que fica, né? Irmãos, a hora que ele me mostrou esse slide, eu achei um slide assim bem masculino, né? Toda hora, todo dia. Eu falei, nossa, mas que slide masculino que é esse, né? Porque assim, na verdade, não pode haver distanciamento. A gente sabe que a palavra de Deus ela fala para não nos afastarmos por muito tempo. Mas mais importante do que a quantidade é a qualidade da relação sexual, né? Porque não adianta todos os dias, mais de uma vez por dia, se não houver satisfação mútua, né? Então aqui às vezes a gente tem até alguns problemas de saúde mesmo, né? Eu conheço um casal que eles se enquadram às vezes naquela questão da, como que chama? Tem até um CID, que é quando há uma compulsão, assim como uma ninfomania. Assim como há uma compulsão alimentar, às vezes há também a compulsão pela relação sexual. Então, assim, que fique claro que não é a quantidade,
mas sim a qualidade nessas relações sexuais que a gente está tendo, né? Porque às vezes pode ser algo até patológico e aí a gente precisa procurar ajuda, porque senão a gente acaba não dando atenção para aquilo que às vezes está fora, né, da normalidade, é realmente uma doença diagnosticável, e procurar ajuda, né, procurar tratar, porque precisa ser bom para os dois, tem que ser algo mútuo. Então, aí, quando eu vi esse slide, eu achei um pouco assim, muito masculino, né, porque para o homem, depois a gente vai falar ali na dinâmica, a visão do sexo é diferente do que para a mulher. Era isso. Mas o conselho que vai ficar aí, irmãos, para vocês: façam, e façam bem, façam constantemente. E aí a questão da rotina, quantas vezes, é o casal que precisa se entender. Nós vamos chegar um pouquinho mais nesse assunto mais à frente. Bom, nós precisamos também falar, depois dessa introdução sobre o tema, nós precisamos falar sobre algumas verdades e distorções que ocorrem sobre o sexo. O primeiro, uma verdade para nós falarmos aqui, que o sexo, ele não é pecado, mas você não pode pegar só essa frase minha e trazê-la fora de um contexto. Por quê? Não significa que isso deve ser feito, o sexo deve ser feito de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu não posso pegar essa minha fala isolada, aí um jovem dizer, o Daniel falou que o sexo não é pecado. Ele não é pecado se feito dentro dos padrões bíblicos. E a segunda verdade existem padrões bíblicos para isso. Existem, né? E a Bíblia, ela é muito sábia e vai nos ensinar, tá? O sexo, por exemplo, antes do casamento, ele é conhecido como fornicação. E isso é uma verdade absoluta que nós não abrimos mão, porque a Bíblia é a verdade revelada para nós. E uma vez revelada, eu não tenho como negociar essa verdade, dizer assim, o sexo é tão prazeroso que, jovem, você que não é casado, assim, toma cuidado. Não, nós não abrimos mão aqui na comunidade de expressar a verdade do que a Bíblia diz. O sexo antes do casamento, ele é pecado, foge dos padrões bíblicos. Mas também o sexo dentro do casamento, que não seja com o seu cônjuge, ele também é pecado, porque é conhecido como adultério. Então entenda que existe, o sexo é sim bíblico, é de Deus, não é pecado, mas ele existe, ele precisa ser dentro de alguns padrões. Por quê? Porque senão vira uma deturpação sexual. E Paulo vai dizer para a gente que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. A imoralidade sexual existe quando nós não praticamos no contexto bíblico, que fala para a gente. Aí eu faço uma pergunta para os irmãos essa noite. Olha só. Existe uma maneira para o sexo seguro? Alguém arrisca dizer, existe uma maneira para o sexo seguro? Existe? Fala, não, você quer falar, fala aí. Isso, mas a resposta que nós vamos chegar é que sim, existe uma maneira segura. E essa recomendação vai servir para todo mundo. Solteiro, casado, viúvo, pobre, rico, preto, branco, magro, gordo, para todo mundo. Existe um padrão bíblico seguro, que não é método contraceptivo, não é qualquer outra coisa que você pensar que senão o casamento. Por quê? Porque a primeira verdade que nós defendemos é que o sexo pertence ao casamento, irmãos. Não há como negociarmos isso. O sexo, ele é pertencente ao casamento. E sendo assim, ele não deve ser praticado fora desse contexto. Ou seja, ele deve ser feito, pertence exclusivamente àqueles que se uniram por meio da aliança matrimonial. O sexo foi então um presente de Deus deixado
para você. Deus sempre desejou que o homem desfrutasse dessa intimidade sexual. E o sexo, como nós falamos, não é para antes do casamento, não é para alguém fora do seu relacionamento matrimonial, é para o casamento. Então, essa é a primeira verdade que nós precisamos falar, defender aqui com unhas e dentes, porque se a Bíblia é a verdade revelada para nós, nós entendemos que a primeira verdade é que o sexo pertence ao casamento. A segunda, que nós defendemos também, queridos, é que o padrão bíblico não é um harém de mulheres, de homens, seja o que você pensar aí, não é a monogamia, é um homem para uma mulher para um homem. Esse é o padrão de Deus, a segunda verdade que nós trazemos aqui. E vamos falar a verdade? Graças a Deus por isso, né? Porque você imagina 3 sogras, 3 sogros, 27, 30 cunhado, cunhada, 298 sobrinhos. Então, você já imagina como é que vai ficar. Então, ainda bem, quer uma só e já dá... Não vou dizer que dá trabalho não, meu amor, brincadeira, tá? Você não dá trabalho não, né? Nem come, come igual um passarinho, né? E então a segunda verdade é que o padrão bíblico é um homem para uma mulher para um homem. Porque aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós assim depois, olha só: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. Olha como ele está descrevendo a frase aí. Ele está no singular. Está dizendo que cada um deve ter a sua esposa e não suas esposas. Está dizendo que cada mulher deve ter o seu marido e não os seus maridos, como a dona Flor. Entenderam? É um só. Um só. E esse aí, você vai olhar para o lado e vai perceber que é com ele, com ela, que você vai passar o restante da sua vida. Ou até Jesus voltar. Pode ser que ele volte aí daqui 1 semana, 2. Mas pode ser que ele não volte até você ir para a eternidade, irmãos. Você tem que ficar com essa pessoinha aí, maravilhosa do seu lado, até o resto da sua vida. Maravilha? Por que a gente trouxe essas verdades aqui? Porque mesmo no meio evangélico hoje, essa verdade está sendo deturpada. E tem igrejas evangélicas aceitando, instigando para fazer um sexo seguro, aceitando trisais, pastores reconhecendo união estável com 2 mulheres. Uma confirmação disso aí está aí nesses 4 QR Codes que nós colocamos. Depois, com calma, você escaneia, faz a leitura e você vai ser direcionado para essas matérias. Tá? A gente colocou aí para ficar mais fácil você ver com calma depois em casa. Tá? Então, a poligamia nunca foi o desejado por Deus. Apesar de no Antigo Testamento, você vê muito. No Novo Testamento, nenhum escritor vai defender isso. Tá? Vai trazer para a gente que cada homem com a sua mulher, cada mulher com o seu marido. Vamos entrar propriamente dito aqui num assunto bom. De onde começa e onde termina esse trem aqui? Primeiro de tudo, ok? Quem está comigo aqui? Tá bem? Beleza? Vamos? Obrigado, viu, Ninão? Obrigado. É Corinthians também, não? Ah, então está explicado. Está explicada a virilidade do menino ali. Bom, onde começa é onde termina. Ele começa e termina, irmãos, na mente. Por quê? Porque é o centro das nossas emoções. A gente fala assim, nossa, o nosso coração tem que estar em paz. Na verdade, o nosso coração refere-se à nossa mente.
Nós precisamos estar em paz, com tranquilidade, termos bons pensamentos, para que flua também o nosso relacionamento. Só que a mulher, irmãos, ela é muito mais sensível a isso do que o homem. E ela percebe com muito mais facilidade que isso começa na nossa mente. Por quê? Porque na relação sexual ela vai estar pensando em tudo que você imaginar. Você pode estar lá com a sua esposa e ela vai estar pensando no dia de amanhã, ela vai estar pensando no que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer depois, acabar ali. Mas, fica tranquilo, que é assim mesmo que funciona. É um trem desajeitado aí, um monte de fio para fora, descascado, pegando curto-circuito, mas dá certo, porque é assim que Deus fez a mulher. Tá? Não se preocupa com isso. E olha só, como é que é diferente. Porque a mulher também ela vai estar, às vezes, fazendo a comida, mas vai estar falando com a mãe, mas vai estar, ao mesmo tempo, falando com o filho, chamando a atenção dele. E se você vier fazer alguma pergunta, um questionamento, ela vai te responder: amor, onde que está o negócio lá? Ela vai te responder: mãe, peraí, está lá em cima da mesa, pode pegar lá. Então a mulher tem essa habilidade que o homem não tem. Você quer ver um exemplo disso? Quando você está dirigindo, pega lá, pastorzão, não deixa mentir aqui não, hein? Está lá dirigindo e você não sabe o endereço. Às vezes você precisa achar o numeral de onde você vai aqui. É a casa 620, mas você está lá procurando, né? E o som está tocando dentro do carro. Qual que é a primeira coisa que você faz para tentar achar o número? O homem diminui o volume, e não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com procurar o número da casa que você quer, mas você diminui o volume, porque isso interfere. Você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mulher não. Às vezes você está meio perdido, ela está lá passando batom, retocando a maquiagem, está olhando no celular, respondendo a amiga, e ela vai dizer: aqui, você passou. Elas têm essa habilidade. É muito bom. Maravilha. Tranquilo. Não vamos brigar por causa disso, não. Só que, queridos, ela tem uma habilidade também de ter a excitação por coisas que não te excitam, coisas que não chamam a sua atenção para te excitar. E a mulher tem essa habilidade. Então, por isso que ela vai estar associando a relação sexual com tudo que envolve ela ali. E nenhum homem, nenhum de nós aqui, tá, deve ficar assustado. Você fizer uma tarefa de casa, lavou uma louça, varreu, o chão lá, sem ela pedir, não estranhe se ela vier com segundas intenções para você. Só uma coisa que eu digo: corre para baixo, sai que é sua, Tafarel. Aproveita esse momento. Aí eu tenho certeza que amanhã eu vou ligar para os irmãos, pastor. Vai estar: tá bom, beleza, tranquilo. Você está muito ocupado? Não, eu estou dando uma limpada na casa aqui. Falou: não, beleza. Aí eu vou ligar na semana: o que você está fazendo? Está tudo bem aí? Não, eu estou dando uma varrida aqui e tal. Mas você já limpou ontem? Não, sabe como é que é, né? A casa acaba sujando aí, molecada, né? Então fica a dica, né? Para a gente conseguir um negocinho depois, né? Mas tem que fazer de bom grato, né? Faz de bom grato aí que tá tudo certo. Aí, por quê? Porque o sexo para o homem é algo muito mais simples. Ele está ligado à necessidade física. Bastou ligar, tocou já. Opa! Mas a mulher não, ela tem que. Tudo vai estar envolvido para ela. Nós não, faiscou aqui, já pegou fogo e vamos que vamos. Tá? Para demonstrar isso aí, vamos lá? Então, Liguei. Irmão, só para a gente memorizar, né?
não é brincadeira assim, brincadeiras à parte, às vezes a gente faz essas dinâmicas só para a gente lembrar. No dia a dia, olha, eu preciso fazer isso, lembro daquela dinâmica tal. Aqui a gente trouxe bem rapidinho para os irmãos ver o que é o sexo para o homem e o sexo para a mulher. Tá? No dia a dia, o que é o sexo para a mulher? Para a mulher, se não tiver sensibilidade, né, não vai acontecer nada. Nós precisamos da sensibilidade. Imaginem que isso aqui é um tanque de combustível. Para que esse tanque de combustível esteja cheio e você consiga ter uma viagem, você precisa abastecer. A mulher também, ela precisa das preliminares. Não vai acontecer nada se, de repente, o marido chega, vamos. Como assim? Né? Tem que ter as preliminares. Vamos aonde, né? Que viagem é essa? Nós vamos sair final de semana? Vem assim. Então, assim, precisa também ter carinho no tanque de combustível. Às vezes precisa ter um presente, por que não? Né? Agradar a esposa com um presente, faz parte da relação sexual. Nossa, nunca me dá nada, só que é isso, né? Não que é uma troca, mas algumas mulheres também têm a linguagem de amor do presente. Às vezes você leva uma flor para casa e isso faz toda a diferença. Nós precisamos do diálogo, né? Não se fala o dia inteiro, não manda uma mensagem, não fala um oi, chega à noite. Também fica complicado, né, irmãos? Conversou lá, acertou, olha, eu quero dessa forma, né? O que você acha da gente ter esse tipo de relação? A gente quer iniciar a relação, vamos ter sexo oral ou não? Combinamos, beleza, vamos, mas aí o cara chega e não tem higiene, né? Então faz parte também do combustível aqui para a relação sexual. A mulher precisa de atenção, né? Você não é olhada o dia inteiro, né? Você passou na frente do marido, quis conversar sobre algum assunto, mas não teve atenção. Como que fica? Também precisa ter atenção para encher o combustível da mulher. Tempo juntos, tempo de qualidade. Então, a gente não quer estar sempre perto do esposo só para isso. A gente quer ter tempo para outras coisas também, né? Para conversar sobre outras coisas. O Dani acabou de falar sobre serviço, né? Às vezes você fez faxina lá o sábado inteiro, porque você trabalha durante a semana, não te ajudou em nada, e chega à noite você está cansada, né? Se pelo menos ele lavou a louça, você fala, não, ele quis me ajudar, né? Teve um interesse, que bacana, mas precisa, tá, irmãos? E por último, para as mulheres, precisa ter muito amor, porque a gente liga a relação sexual a sentimento, a amor. Então, para que a gente consiga, né, fazer essa viagem, estar com o tanque cheio, você fala, nossa, mas a mulher dá muito trabalho. Mas nós somos criadas assim, é a nossa essência. E pode ter certeza que se nós investirmos nisso, os homens, né, investirem nisso, com certeza a gente vai ter ótimo retorno, principalmente dentro do nosso casamento. E para o homem, irmãos, o que precisa para o homem? Só o desejo, né? Então, se eles quiserem, basta. Pode ser que a casa está pegando fogo, está tudo sujo, não tem problema. Tem a conta para pagar a semana que vem, não tem problema. Às vezes está brigado, não tem problema, resolve dessa forma. Então, assim, é muito diferente. No cinema, né? No cinema eles não resolvem assim? No cinema é assim, né? Tá brigando, dá um beijo, acabou tudo. Na novela, né? Então, irmãos, nós temos essa essência, né? E nós precisamos se atentar para isso no dia a dia. Não ouvir falar só, mas praticar também. Então, poxa vida, eu quero usufruir daquilo que Deus deu, eu quero que haja no meu casamento celebração, festa. Então, eu preciso praticar algumas coisas no dia a dia para que isso aconteça de forma efetiva. E todos com o combustível cheio, né, o tanque cheio, a viagem com certeza será boa. Bom, tá certo, homens? Tudo bem? Mas tem mais coisa também, viu? Não é só isso, não. Certeza que tem mais coisa. Mas aí cada um sabe interpretar a sua mulher aí, tá bom? Cada relacionamento de uma forma. Foi só exemplo, mas assim, aí tem 3, 6, 9, 10. Mas certeza que tem uns 30, tá? Para encher tudo isso aí. Mas vamos lá, queridos. Vamos. Nós queremos falar. O que nós queremos chegar? No ponto de que homens e mulheres são diferentes. Homem e mulher são diferentes. Tá? Fisiologicamente, de forma diferente. A prontidão para o ato sexual, ele é diferente. Como nós vimos aqui, ficou muito claro para os irmãos que o homem é realmente aquela
aquele fogão a gás, né, com acendedor automático embutido, girou, tá pronto, vamos embora. Agora a mulher não, né? Você vai lá, bota uma lenhazinha, né? Bota uma lenhazinha, dá uma banada lá, faz pegar o negócio, aí bota mais uma lenha. Aí talvez, né? Se não faltar nenhuma lenha, talvez no final do dia você consegue fazer uma comida ali, vai ficar bom, né? O fogo vai estar, a brasa vai estar forte, aí você consegue esquentar o que você quiser, fazer o que você quiser aí. Só que aí tem fogo, tem bastante fogo aí para queimar, irmãos. Tenha certeza disso aí. Por isso que homens e mulheres são diferentes. E nós trouxemos aí, está na apostila dos irmãos, que essa pesquisa, né, pesquisadores de Israel conduziram aí estudos sobre o nível de desejo sexual, que ele aumenta de acordo com o grau de receptividade e sensibilidade que seus parceiros demonstram por ela dentro do quarto? Não, fora do quarto. É fora do quarto, essa sensibilidade que faz aumentar o desejo sexual dela. Ora, você pode ser, irmãos, um marquito, você pode ser feio que dói, mas, cara, ela vai te achar um galã, e ela vai sentir um ciúme do você, moço do céu, ela vai sentir um ciúme. Mas que você estava conversando com elas? Falou, amor, elas trabalham comigo aqui. Não, mas você é muito bonito para ficar. E o cara parece uma vírgula, né? Mas é bonito para ela. Você encantou ela com a sua imagem, com o seu trato, com o nível de sensibilidade que você tem. Então entende, irmãos, não é só abrir a porta do quarto para a relação sexual. É abrir a porta da casa, é abrir a porta do carro, é realmente ajudar, é realmente se importar para que a intimidade sexual seja realmente produtiva. E nós, agora minha mulher falou que foi machista no slide, brincadeira, amor, você não falou isso não, eu sei. Mas nós homens, nós precisamos se atentar a isso aí. Por quê? Porque o sexo para a mulher é algo muito, mas muito diferente. Tá? Conseguiram compreender que é algo diferente? Ficou muito claro, né? Que a intimidade, ela realmente, ela permeia tudo, envolve tudo para a mulher. Para o homem não, né? Deu aquela chamuscada aqui, ó, já era, foi para o braço, filho. E aí não tem mais volta. Então, é dessa forma aí. Por quê? Porque o homem funciona como esse botão aqui, ó. Ligou, acionou, tá pronto. Já era. Tá aceso, filho. Fechou, tudo certo. Só que a mulher, isso aí é o Airbus A380. Ele é o avião de de passageiro maior do mundo, né? Maior avião de passageiro do mundo. Rapaz, ele tem tanto comando aqui, que ó, mas se você conseguir acertar, você tem uma viagem tranquila, cara, e você vai para cima das nuvens. O negócio vai ser doido, né? Vai ter um pouso tranquilo. Mas se você errar os botões, prepara para turbulência. Pega a máscara de oxigênio. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Não erra. Faz tudo certinho. Aperta o que tem que apertar lá, ajusta o que tem que ajustar, né? Comanda esse avião aí do seu lado da melhor forma possível. E voa, filho. Voa, passarinho. Seja feliz. Tá bom? E resumindo tudo isso aqui que nós falamos, para a mulher... Oi? Não, aí é o outro assunto, né? Para a mulher, e está aí na apostila também, o sexo para ela vai ser a cereja do bolo. Por quê? Se eu ofereço
se oferece aqui um bolo para mim e para Renata, eu vou comer esse bolo aqui, me fartar, né? Para mim está ótimo. Mas para ela, o sexo é como se fosse a cereja do bolo. Vamos supor que você goste de cereja, tá? Você tem que gostar de cereja hoje. E aí essa cereja é o toque final. A relação sexual, ela vai ser a cereja do bolo. Então, os irmãos compreenderam, acho que a gente não precisa ser mais claro que isso, né? A gente está tentando ser o mais claro possível para você, homem, para você, mulher, entender que vocês funcionam de forma diferente. E nós, claro, né? Estamos sujeitos a alguns obstáculos para a nossa felicidade sexual. Por exemplo, aí, muita crítica e ausência de apreciação e elogio. Às vezes você não fez um elogio para sua esposa, você não fez um elogio para o seu marido, né? E o copo não está enchendo, vai faltar para você. Acúmulo de ressentimentos, falta de comunicação. Irmãos, tem gente casada há muitos e muitos anos que não sabem se comunicar. Nós demos um exemplo aqui na segunda aula, aquele casal lá de um relato verdadeiro, que há 17 anos eles estavam casados e a mulher não sabia que ele não gostava de peixe. Foi na hora de uma discussão sobre um determinado assunto, falou, e vou falar mais, viu? Você fica fazendo peixe para mim, você sabe que eu não gosto de peixe e fica insistindo nesse peixe, eu detesto esse peixe aí. Depois de 17 anos ela foi descobrir. Então, falta de comunicação, desconfiança mútua. Realmente o ciúme, ele é doentio, irmãos. O ciúme excessivo, a possessão, a insegurança quanto à aparência física, a postura de espectador durante o ato sexual. Você precisa fazer o seu melhor, irmão. Faz o seu melhor, faz um trabalho com excelência lá, vai lá, capricha na hora. Quer ficar deitado e a mulher fazer tudo, ou a mulher também, né, vice-versa, que o homem faz tudo. Não, vai lá. Realmente, você não pode ser só um espectador. Precisamos dar valor, não dar valor devido ao sexo também é um obstáculo. Nós podemos enfrentar. O próximo aí é o sexo mecânico. Ele não pode ser mais um ato como a gente faz os nossos atos diariamente. Ele não pode ser igual eu vou numa padaria, eu compro um pão, eu vou no correio, eu me desloco ao serviço, eu escovo os dentes. Não, ele é um ato muito diferente. Você tem que dar o valor para isso. Então não pode ser mecânico. Tá? A falta de sensibilidade entre o casal é muito importante também. A falta de toque. E por fim, o excesso de televisão, internet, celular. E realmente o celular hoje, os smartphones, eles têm roubado um pouquinho da nossa intimidade, do nosso tempo de diálogo, da nossa comunicação eficiente. Realmente os smartphones têm trazido isso aí. Ajuda, realmente. Nossa vida toda, às vezes, está num celular aí. O que nós fazíamos com diversos aparelhos, nós fazemos com um só hoje. Mas nós temos que tomar cuidado para ele não ser um obstáculo para a nossa felicidade conjugal. Vamos fazer a outra dinâmica? Irmão, só um lembrete antes da gente fazer a dinâmica para a gente encerrar o assunto. É que às vezes nós não entramos nos pormenores, né? Às vezes os irmãos imaginavam que a gente ia falar sobre pode isso, pode aquilo, ou algumas dificuldades, porque são coisas muito particulares dos casais. Mas se você tiver com algum problema, né, algo muito particular, pessoal, procure algum conselheiro, procure, né, um casal que vai te orientar à luz da Bíblia, porque às vezes nós temos dificuldades nos nossos relacionamentos, não procuramos ajuda. Então, de repente, depois de tudo isso que foi falado, a gente ficou com alguma dúvida, né? Será que isso está legal, não está legal? Conversa com o seu cônjuge. Se você precisar de um auxílio, precisar de ajuda, procure alguém para te aconselhar o casal, porque isso é importante. Tá? Para a gente terminar, para ficar memorizado também na nossa cabeça, que a gente
lembrar. Eu queria chamar aqui 7 casais para a gente fazer essa dinâmica de modo voluntário, tá, irmãos? Quem quiser, quem tiver com sede, a água ainda está um pouquinho gelada, tá? Pode vir aqui, 7 casais. Vamos lá? Vamos acordar, vamos levantar. Aqui, isso, vem, irmãos. Casal número 1, uma aguinha fresquinha. Ó, o meu marido, no voluntariado. Casal 2. Pode vir aqui, irmãos. Pegar um copinho de água para cada casal. É só corante, irmão. Nem suco é. Ficou meio enganoso. É. Ele já está com, né, irmã? É um para cada. Aqui. Isso. Não é nem suco gostoso. Pega aqui, irmão. 2 casais. Vem aqui, gente. Só para a gente encerrar. Os irmãos estão tímidos. Vamos fazer só com os irmãos que estão aqui na frente mesmo, tá? Vamos lá. Qual que é a nossa tarefa? Aqui tem alguns utensílios, tá? Então, são colheres, conchas. E qual... Tem mais uma lá. O militar foi lá trazer. Esses utensílios, irmãos, estão limpinhos, tá? Eu limpei em casa, passei álcool. E aí, cada casal vai pegar um utensílio desse. E só tem uma regra, tá? Vocês vão precisar ofertar essa água, um para o outro, quem quiser começar, né? A esposa oferta para o marido oferta para o esposo, de modo que não caia nada, tá? Não caia nada. Só não pode derramar. Amor, deixa eles escolherem. Você está determinando... Ah, você está sorteando, tá bom. Então tá bom, menos mal. Aí, irmãos, vai ser rapidinho, tá? Eu vou cronometrar em 30 segundos. Você fica à vontade. Você vai dar água para ele, ele vai dar água para você, só não pode derrubar, tá? Ainda bem que é água, que se sujar... Não... A única regra é ofertar. O Dani vai cronometrar 30 segundos. Aí o casal que tiver menos água no copo ou conseguir tomar tudo, vai ganhar um bombonzinho, tá? Para adoçar a vida. Então, vamos lá? A única regra, não derrubar água. Só. 1, 2, 3 e já. Deu? Deu tudo, irmã? Coloquem aqui, irmãos. Acabou o tempo, irmão. Acabou. Então, nós tivemos um casal. Deixa eu ver os copos. Ali tem um pouquinho, aqui tem bastante. O irmão está bebendo ainda. Aqui tem metade, ali também tem 50%. Irmãos, o casal, então, que ganhou... Foi esse casal lindo, maravilhoso. Deus abençoe vocês. Podem sentar. Muito obrigada pela participação. Irmãos, a única regra era... Olha lá, eles estão discutindo. Só pensou, passou. É isso aí. Irmãos, a única regra da dinâmica era não derrubar a água, né? O utensílio a gente deu para fazer parte. Mas assim, você poderia, igual o casal aqui, virou o copo na boca dela. É a necessidade que eles tinham, a forma que eles encontraram, eles tomaram a água, certo? Na nossa relação sexual também é assim, na nossa vida de casados. A água, ela é vital para o ser humano. Nosso organismo é formado em maior porcentagem de água. Então, nós precisamos, é vital. A relação sexual também é vital para o casamento. Nós precisamos. Agora, a forma como isso vai acontecer na vida de cada um é muito particular. Às vezes, nós vamos receber de fora algum problema, igual essas colheres, né? Umas pequenas, umas grandes, umas conchas. E cabe a nós a forma como nós vamos usar, como nós vamos lidar com isso. Cada casal vai ser de uma forma. O que é importante? A gente não desistir de ofertar, né, aquilo que há de melhor em nós, para o nosso cônjuge.
e tentar transpor esses obstáculos, essas barreiras que vier. Então, esse é um dos motivos para nós estarmos reunidos aqui, né? Buscando que o nosso casamento seja melhor a cada dia. Certo? Então, para vocês memorizarem, eu preciso ter isso que é vital no meu casamento, que é a água, eu preciso ofertar ao meu esposo precisa ofertar a mim, e da melhor forma possível que nós conseguimos fazer. Amém? Era isso, da dinâmica. Porque tem que haver consentimento em tudo, né? Sim. Se você vai beber dessa água, aí imagine aí qualquer situação, tá? Tem que haver um consentimento. Você vai quer a relação sexual dessa forma, tem que haver consentimento, tá? Tudo tem que haver consentimento entre o casal. Então, na verdade, assim, a colherzinha, né, a concha, foi só um tecido que ele não colocou. Então, eles poderiam usar de qualquer forma, né? Mostrar como algumas coisas vêm tentar atrapalhar a nossa vida, né? Mas que nós persistamos. Eu vou persistir hoje, tá? Como diz o pastor, falou na penúltima aula, falou assim, mais fácil ela escapar de um trovão, né? De um raio, do que escapar de mim hoje. Eita glória. Mas é isso aí, pastor. Conforme combinado, aí a gente vai ainda para alguns assuntos, irmãos, são ainda muito relevantes, tá? Glória a Deus. Obrigado, Dani. Obrigado, Rê. Irmãos, não esqueçam de orar pela Renata, tá bom? Orem pela Renata, em nome de Jesus. Nós temos alguns minutinhos e eu queria finalizar com vocês. De fato, esse é um assunto bastante delicado de nós entrarmos. O Dani e a Renata prepararam todo o material, nós conversamos sobre isso. O que acontece? Às vezes as pessoas fazem dos nossos ensinos, como líderes na casa de Deus, fazem regras para as vidas. E nós precisamos, assim, compartilhar com vocês, que vocês possam vivenciar o melhor do padrão de Deus para o relacionamento. Então não existe uma regra absoluta, eu sou assim, você é assado. A nossa ideia é que você possa entender o processo do relacionamento íntimo na vida conjugal. O que acontece? Nós não entramos nos pormenores, né, que a Renata disse que eles até assim deram uma segurada. Eu quero entrar em alguns, mas de maneira bem bíblica também. E de maneira assim bem respeitosa a nós. Por quê? Porque ao longo dos anos com aconselhamento na igreja, nós percebemos muitos abusos nos relacionamentos. Às vezes abuso do marido para com a esposa, às vezes abuso da esposa para com o marido. Porque nós somos diferentes do jeito que foi colocado aqui. Entendemos isso de maneira muito tranquila, acho que isso é sabido de todos, mas nós precisamos avaliar se a nossa vida íntima, de fato, tem trazido para nós prazer. Porque não existe nada pior, amados, do que você também ter uma intimidade sem prazer. É difícil. Quando a gente diz que você tem que, né, desfrutar do sexo todo momento, toda hora, todo tempo, todo dia, às vezes desfrutar da intimidade a dois sem prazer fere as pessoas. E nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão. Então eu quero falar um pouquinho, só para a gente finalizar, depois a gente vai orar por vocês como casais, mas eu quero falar um pouquinho desses pontos que de fato nos aconselhamentos nos chegam muito dentro do gabinete pastoral. Primeiro, amados, que o sexo, na verdade, ele é um presente de Deus para o relacionamento, para a vida conjugal, ok? Mas nós temos que entender uma série de etapas em relação à vida sexual. Primeiro, não só conhecer o outro, mas entendermos que o sexo, ele também é algo, além do prazer, ele é algo físico. E nós, a Renata chegou a pincelar isso, né? Ela chegou a ventilar, né? Existem questões, às vezes, orgânicas mesmo em nós. Nós precisamos respeitar os momentos em que nós estamos vivendo, para que de fato a vida sexual do casal ela seja bem aproveitada, que ela seja, né, assim, prazerosa para o cônjuge, para o casamento. Nós lidamos com pessoas que às vezes elas são bombardeadas pelo cônjuge ou são às vezes bombardeadas por si mesmo nas questões em relação a sexo, simplesmente porque não procuraram uma ajuda ou um auxílio profissional.
Quantos já ouviram falar de frigidez? Mulheres frígidas, homens frígidos. Nós precisamos entender isso. Quando nós nos casamos, então nós levamos para o casamento, principalmente em relação à vida sexual, uma percepção de como vai ser a nossa vida a dois. E nós achamos que todo momento nós vamos estar estourando rojão. Principalmente os homens, né? Você viu? O rapaz, na hora que colocou aquilo lá, a irmã falou assim, achei meio assim, mas acha mesmo. Por quê? O homem, na verdade, principalmente, ele casa com essa ideologia, né? Casa com esse desejo da carne. A questão sexual para ele é algo muito importante. A gente conversava ali há pouco no grupo menor e a gente estava falando um pouquinho de como as coisas vão acontecendo dentro do relacionamento e o que isso resulta para as nossas vidas. Porque existe um momento dentro do relacionamento que nós vamos tomando uma distância tão grande na vida sexual ao ponto de nos tornarmos dois estranhos dentro da mesma casa. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei o que você está vivendo, mas eu queria que então depois desse bate-bola nós pudéssemos falar um pouquinho sobre isso. Pastor, o que é permitido e o que não é permitido? Existem coisas que a Bíblia não permite mesmo. Diga uma, pastor, sexo anal. A Bíblia não permite sexo anal. O pastor tem prova disso? Tenho. Sexo oral a Bíblia permite, pastor? A Bíblia indica que sim. No livro de Cantares de Salomão, Deus fala muito a respeito, né, da figura do homem e da mulher, do matrimônio, fala muito a respeito do relacionamento do Salomão com Sunamita, e ele fala muito sobre como Salomão está escrevendo, né, os prazeres que ele tem com ela. Então, em todo tempo, ele compara os seios dela como cacho de uvas, que ele se deleitava muito nos seios dela como cachos de uva. Ele compara o umbigo dela, lá no livro de Cantares de Salomão, Bíblia, tá? Ele compara o umbigo dela como uma taça de vinho, que ele se embriagava tomando vinho no umbigo dela. Então, ele vai dando toda a ideia e toda a intenção de que o sexo oral, às vezes, você pode desenvolver dentro do casamento. Sexo anal, por que não, pastor? Porque em 1 Coríntios capítulo 3 e também em 1 Coríntios capítulo 6 vai falar a respeito do corpo do homem e da mulher. E Deus traz uma expressão a respeito do corpo humano, dizendo o seguinte, olha, vocês ainda não compreenderam que vocês são templo do Espírito Santo, casa onde Deus habita? Vocês devem cuidar do templo. Então, o cuidado com o templo, irmão, ele deve acontecer em todos os aspectos, também no aspecto sexual. Em todos os aspectos. Então, preste atenção. Por que todos os aspectos? Porque é assim, ó, a minha mãe, ela trabalha com saúde, né? Há muitos anos, quase 40 anos, ela trabalha na área de saúde. E ela trabalha num órgão imprudente, eu não quero expô-la, mas ela trabalha num órgão imprudente que muitas pessoas buscam materiais assim, para poder ainda manter várias incontinências que tem. Incontinências urinárias, incontinência fecal. E muitas pessoas, mulheres e homossexuais, buscam muitas coisas lá para poder manter a incontinência fecal. Uso errado da questão anal. Entende? Porque praticaram tanto que agora eles trouxeram um prejuízo orgânico e físico para si. Porque, na verdade, na percepção divina, Deus fez homem e mulher, e quando fez homem e mulher, na questão sexual, na perspectiva divina, o homem e a mulher, eles têm como objetivo o prazer na vida sexual, mas também tem como objetivo a procriação. Então, a procriação, queridos, você nunca vai conseguir procriar por uma relação anal, por exemplo. Não há fecundação nisso. Então, existem pontos que eu e você precisamos avaliar, porque é uma violência dentro do relacionamento para algumas pessoas. Existem casais que vieram de uma vida completamente distorcida, deturpada, e eles entendem que fechou as quatro paredes, é eu e você, ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Não é bem assim. Nós fechamos as quatro paredes, queridos, nós fechamos a porta, né, dentro das quatro paredes, melhor dizendo, nós fechamos a porta dentro das quatro paredes, nós temos liberdade para a nossa intimidade sexual, mas nós precisamos honrar
aquilo que nós cremos em relação à palavra, ainda assim. Então é assim, olha, quando o sexo, independente de como nós estamos desenvolvendo a vida a dois, quando ele é uma aberração para Deus, quando não há comum acordo, mesmo sendo que a Bíblia indique a você que você possa. A Bíblia diz que não é pecado sexo oral. Você viu o pastor falando? Aí você violenta o seu cônjuge, porque você quer, mas ele não quer. Ele não gosta, ele não se sente bem, ele não entendeu, ele ainda não percebe, mas você força. Porque eu tenho, queridos, muitos anos aconselhando, eu tenho muitas famílias que foram destruídas por causa disso, por conta da insistência no sexo oral. Pastor, mas a Bíblia não diz que pode? Pode, mas o cônjuge tem problema. Tem que procurar auxílio, tem que procurar ajuda, tem que entender melhor, o cônjuge tem que amadurecer nisso, talvez um psicólogo, talvez é um trauma que traz, às vezes é um abuso que teve, um dos cônjuges tem problema, entende? E quando você então, porque agora você tem uma legalidade bíblica que você deve fazer, você importuna a pessoa e você vai ferindo o relacionamento. É um abuso, violência. Nós precisamos, amados, dentro da vida íntima, sermos bíblicos se nós desejamos um casamento feliz. Agora o casal entende que tudo bem, eles navegam bem nessa área, está tudo certo, naveguem. Tudo certo, ok? Mas se nós entendemos que estamos ferindo o outro, é por isso que a ideia de falar com vocês sobre sexualidade, sobre vida e sexo, no casamento, não é simplesmente dizer para você o que você pode e o que você não pode, mas é trazer à sua memória as outras 3 semanas que nós tivemos aqui. Quando nós falamos sobre os acordos entre o casal. Conversar com o casal, amor, isso que eu faço te fere? Você precisa ter coragem de perguntar. E você precisa ser homem e mulher o suficiente para encarar a resposta que vai ter. De maneira tranquila e de maneira saudável para tratar o problema. Porque nós nos achamos o bambambam, queridos. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, nós nos achamos os Brad Pitt da vida sexual. Todo homem acha que não tem outro igual ele no sexo, que ele é o cara da vez. Não é, irmão. Você não é. E toda mulher também acha que é Jennifer Lopez, né? A Angelina Jolie. Não é também, filho. Entendeu? Então nós precisamos melhorar na nossa intimidade um com o outro, nós precisamos entender o limite um do outro, nós precisamos entender o que nós podemos juntos alcançar, e aí sim nos tornarmos, né? Eu sou Daisy Washington, né, amor? Ó, assim, Gationics, né, diferenciada, né? Negão não dá pra falar que sou Brad Pitt, né? Tem que achar um negão, né? Melhor do que Ed Murphy, né? Melhor. Daisy Washington é melhor que o Ed Murphy. Então o que acontece, queridos? Nós, dentro da vida íntima, precisamos entender isso, porque às vezes nós violamos alguns princípios, e em violar esses princípios a gente começa a ter prejuízos futuros. Por que prejuízo futuro? Presta atenção, parece banal, mas nós estamos falando de aquilo que você precisa entender isso. Apocalipse diz que 2 coisas não se fartam, irmãos: os olhos do homem e o inferno. Tudo que o seu olho vê, ele vai querer, e tudo que você der a ele, ele vai desejar mais. Por que será que Deus ele estabelece um limite de cuidado dentro da vida sexual no relacionamento a 2? Porque é o seguinte: o dia que você fizer tudo que você quer com o seu cônjuge, você vai precisar de uma outra pessoa, porque ele não vai ser suficiente para você mais. Soubesse tanta coisa que eu já vi, irmãos, ao longo desses anos. Porque daí começa assim, então agora a gente precisa de alguma coisa a mais a gente precisa... Não, agora e se a gente convidar alguém? Porque é o seguinte, você já fez de tudo, não tem o que fazer mais. E agora não há mais satisfação, não há mais prazer no relacionamento. A questão não é se você ou eu perdemos o prazer pelo sexo. A questão é nós perdermos o relacionamento pelo outro. O prazer pelo outro. Porque quando estamos aqui trazendo vocês para essas 4 semanas, nós estamos falando de casamento. Eu não estou ensinando aqui você fazer sexo para você sair cada hora pegar uma. Nós estamos aqui porque nós estamos falando sobre a vida íntima no matrimônio. E quando nós não respeitamos os limites uns dos outros, nós de fato passamos a adulterar.
Por que adulterar? Porque você já fez tudo com o cônjuge, então agora você precisa sempre de um vídeo. Você não vive mais sem o vídeo, porque você não consegue mais ter excitação se você não tiver alguma ferramenta que possa te ajudar. Se eu cheguei ao ponto no relacionamento sexual de que se não houver uma ferramenta não é mais possível, eu estou com um problema. Entende? Então nós temos essas questões dentro da relação íntima. Outra questão que vocês precisam de fato avaliar. Irmãos, olha, eu não tenho 20 anos mais. Entende? Eu tenho 48. Quando eu tinha 20 anos, era diferente. 5 vezes no dia, 3 vezes no dia. Entende? Eu não tenho mais 20 anos, irmãos. À medida que nós vamos evoluindo, e eu acredito que isso é uma evolução, a gente continua tendo, às vezes com menos frequência, mas nós precisamos entender a qualidade do relacionamento. Não adianta você fazer do seu cônjuge um escravo ou uma escrava sexual, porque Deus não se agrada com sexopatas dentro do matrimônio. Então, se existe algo que você já está com 40, 50, e você ainda é um descontrolado, uma descontrolada, talvez você precise avaliar e ver se de fato você não tem um problema. Entende? Porque nem tudo se resume em sexo. O sexo faz parte, ele é muito bom, sem ele é duro a gente viver, hein? Rapaz, acho que eu não vivia, não. Não, misericórdia. Mas eu vou dizer para você, resumir tudo em sexo também é um prejuízo para o relacionamento, para a vida conjugal. É um prejuízo, irmãos. Porque não é assim que nós resolvemos as coisas. Então nós precisamos procurar uma série de pontos para que o relacionamento seja prazeroso. Eles tocaram em algum de maneira muito rápida, muito assim. Mas eu vou dizer para você, a maioria de nós trabalha com serviço braçal na igreja, irmãos. A maioria de nós. Os homens principalmente. E às vezes nós queremos conduzir o relacionamento sem nos cuidarmos. Tudo isso vai prejudicando. Então, quando a gente fala de sexo, a gente está falando de todos os aspectos da relação a dois. Higiene íntima. Serve para o homem, serve para a mulher, queridos. Nós já passamos, do período da nossa vida que nós éramos os homens de Neandertal, sabe, assim no elo perdido. Quando os homens sapiens, nós passamos disso lá, nós não somos mais Capitão Caverna. Nós evoluímos, graças a Deus por isso. Não dá mais para você pegar uma tochinha do Capitão Caverna e entrar na sua casa parecendo um porco-espinho. Meu Deus, não tem mulher que aguente isso aí, irmão. Você precisa perguntar para o seu cônjuge. Tem uns irmãos na igreja que eles parecem um tapete persa. Agora tem uns irmãos na igreja que parecem aqueles tapete felpudo. Eu falo, amor, a mulher deve gostar, né? Não importa se você é peludo, se você não é. Importa se isso agrada o seu cônjuge. Ok? Porque às vezes, irmão, ninguém se relaciona com gato angorá, nós somos humanos. Gato angorá é aqueles bem peludão, vocês sabem qual que é, Nós somos humanos. Você precisa descobrir isso no relacionamento. Higiene, queridos. Você tem a liberdade, de fato, de falar para o seu cônjuge, olha, amor, eu tenho perdido um pouquinho do prazer, eu tenho perdido um pouquinho assim do desejo, porque é o seguinte, você não está com bafo, meu. Meu Deus do céu, esse bafo você não está dando, não. O que está acontecendo, amor? Vai dar uma olhada, vai num dentista, vai fazer um... Porque tem gente que é verdade, irmão. Às vezes a gente vai levando o relacionamento assim, a gente reclama do sexo, o sexo é ruim, tudo é ruim e tal. Mas às vezes o cara está com um problema de sifão, Está dando retorno. Às vezes está com um problema no sifão. Sifão está estragado. Meu Deus do céu, precisa corrigir isso aí. Porque aí dá retorno mesmo, filho. Às vezes você acha que o sifão está ligado no intestino, esse miserável. Você precisa cuidar, filho. Precisa cuidar. Então é assim, às vezes é algo do estômago mesmo, não é nem bucal, não é nem dente. Às vezes vai fazer uma endoscopia, meu Deus do céu.
vai cuidar, né? Troca o sifão aí, dá uma ajeitada, maneira no trem, entendeu? Eu já vi irmãs, ao longo dos anos, irmãos, eu já vi irmãs que eu achei que ela estava fazendo musculação, ela estava andando assim, ó. Pelo, braço não baixava. Braço não abaixava. As irmãs tudo aqui, eu falei, irmã, amor, a irmã tá bombadona, hein? A gente precisa cuidar. A vida íntima, queridos, a vida a dois é a coisa mais deliciosa que tem. Nós precisamos nos encontrar. A Giovana lembrou. Tá tendo, né, irmã? Né, amor? Tá tendo. Ixi, eu vi umas irmãs fazendo assim, meu. Eu vi umas 4 aí. Maneira, irmã, maneira. Tá tudo certo. Vocês vão sobreviver. Aí, queridos, olha, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos entender o que é vida sexual, nós precisamos entender o que é intimidade, nós precisamos entender o que é prazer. O que é prazer? Ejaculação precoce. Entende? Às vezes precisa de um auxílio profissional. Procura um médico, um tratamento. Porque, eu não vou dar dados, tá? De números, mas eu vou dizer para você de porcentagens de atendimento que eu fiz. Eu andei pensando hoje para falar sobre isso, eu tenho uma porcentagem de mulheres que não chegam ao orgasmo, na maioria das relações que tem com os maridos, 70% dos meus atendimentos, em 25 anos de atendimentos, 70% das mulheres não chegam ao orgasmo. Você tem noção do que é isso? A insensibilidade desse cara que só anda com o copo cheio, não dá, irmãos. É uma insensibilidade. Aí depois ele fala assim, minha mulher é uma geladeira. Mas você queria que ela fosse o quê? Não existe uma preocupação com a relação, entende? Então, tudo nós temos que avaliar mesmo. A questão não é só... Eu não sei o que acontece com nós somos muito estranhos, irmãos. Estou falando com os homens, nós somos estranhos. A gente precisa aprender. Porque essas coisas aqui, muito bem colocadas aí pela coisa que eles fizeram, a dinâmica que eles fizeram, é algo que a gente precisa avaliar mesmo. Você precisa preparar-se, você precisa ter tempo, você precisa avaliar todas essas coisas. Porque a maioria das mulheres são frustradas na vida sexual. Aí o marido, nos atendimentos, fala assim, pastor, ela não gosta de sexo. Não é que ela não gosta de sexo, né, irmão? Ela não gosta do jeito que você faz. Porque está ruim pra caramba esse negócio que você está fazendo, hein? Meu Deus do céu, até se fosse eu não gostaria também. Entendeu, irmãos? Precisamos. Mulheres da mesma forma. Porque tem mulheres, amados, que os homens sofrem muito com isso, viu? Rotina sexual. Já ouviu falar essa palavra, rotina sexual? Eu já ouvi de tudo. E as que eu não ouvi também eu vou inventando quando ela está falando aqui. Mas essa eu já ouvi. Rotina sexual. É sempre no mesmo horário, sempre assim, nas mesmas posições, sempre da mesma forma. A mulher acostumou assim. Então, na verdade, não tem uma cumplicidade, uma entrega no relacionamento. Quando, porque o homem ele é meio desequilibrado, né, nessa área, ele precisa de fato amadurecer muito nisso, quando de repente ele tem assim um desejo fora daquele horário que é uma rotina para ela, nunca rola. Sabe o que nós chegamos à conclusão lá, irmãos? Quantos já ouviram falar de agenda oculta? Alguém já ouviu essa expressão agenda oculta? O que é agenda oculta? Eu pedi para você buscar... cônjuge, tá? Pedi para a Giovana buscar, você não, que eu sou casado com você. Eu pedi para a Giovana buscar na geladeira para mim, amor, busca um copo d'água para mim. Aí, de repente, a Giovana está indo buscar, o Lucas parou ela por alguma coisa, ela demorou, e eu estou na sala, e ela volta com o copo d'água uns 5 minutos depois. Eu quebro a casa, irmãos. Exemplo, né? Mas eu quebrei a casa por conta de um copo d'água? Não é o copo d'água que está me fazendo quebrar a casa, queridos, é agenda oculta. Existem coisas aqui que eu tenho muito desejo de tratar e falar para ela, mas como a gente não tem essa maturidade no diálogo, a gente não tem essa cumplicidade na comunicação, então agora eu tive um motivo para falar para ela tudo que eu estou engasgado. Agenda oculta. Não tem a ver com o copo, tem a ver com o que eu estou guardando. E sabe algo que o homem guarda, mulheres? Cadê as mulheres dessa casa?
Sabe algo que o homem guarda? Às vezes que você se nega para ele. Você não precisa todo dia estar em cima do seu marido, mas vocês precisam conversar. Por quê? Porque o homem é assim, ó, às vezes ele está com muita expectativa de estar com você e você está sempre com essa dor de cabeça que foi colocada aqui, você está sempre correndo com os filhos, você está sempre com um problema, você está sempre com isso, você está sempre com aquilo, você está sempre com alguma coisa. Ou porque o horário não bateu, ou porque... Conclusão, isso vai criando uma agenda oculta no coração do homem. O homem guarda muito isso, irmãos. Aí, nos atendimentos, a mulher sempre fala assim para o pastor, pastor, eu não sei, pastor, a gente fica tão bem quando a gente sai assim, ó, que a gente está nas confraternizações, está na cela, chega em casa ele já fica com o bico desse tamanho. Por que chega em casa ele fica com o bico desse tamanho? Agenda oculta. Porque ele já está cabreiro da relação não mudar, da intimidade não ser prazerosa. E aí nós vamos nos fechando dentro da vida sexual e dentro da intimidade do casal, e nós precisamos melhorar nisso. Entendemos, né? Ok? Então eu queria muito que você pudesse, nesses minutos finais, você pudesse sair daqui com uma compreensão de que Deus tem o melhor para a sua intimidade. E que se você de fato considerar o que nós estamos ensinando aqui, simples, irmãos, nós não ensinamos nada que vocês não sabiam, mas nós relembramos muitas coisas a vocês. Se vocês saírem daqui com essa consciência, o relacionamento pode mudar muito. Tá bom? Com certeza. Eu sei que essa semana vai ter muito homem cortando a unha, do dedão do pé principalmente, porque o homem é assim, né? Onde o padre não vê, ele não varre. Então você olha na mão do homem, está sempre limpinho, mas aí um dia você vê ele sem tênis, sem sapato, meu Deus do céu. Ok? E também vai ter muita mulher revendo alguns pontos que nós precisamos reorganizar para o relacionamento ser bom. Amém? Queria que vocês... Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hã? Porque às vezes ficou, né? Nosso o quê? Eu falei que... É porque como eu estou falando do sexo, né? Ela falou assim, e a nossa agenda oculta? Porque a agenda oculta do homem, às vezes, é que ele fica cabreiro porque a falta de sexo traz sobre ele uma quietude, um silêncio, um posicionamento. E qual que é a nossa agenda oculta? Na verdade, o relacionamento ele tem muitas agendas ocultas. Muitas. Às vezes, até a vida sexual do casal ela é prejudicada por conta da agenda oculta que não tem nada a ver com sexo. É que, como eu estou falando da vida íntima sexual, eu usei porque eu sei que os homens ficam muito cabreiros com isso. A maioria dos homens tem problema com a agenda oculta por conta de vida sexual. As mulheres têm outras agendas ocultas, amados. Nós temos outras também que não é só o sexo, mesmo sendo homens. Entende? Por exemplo, às vezes, desonra para o homem é uma agenda oculta. É quando a gente sai, a mulher nos desonra publicamente. Se você desonrar um homem publicamente, ele fica super pé da vida, ele fica com a agenda oculta. É só questão de tempo, a hora que ele puder, ele vai falar para você. Falar o que você fez lá naquele... Você fez naquele churrasco? Hã? Aconteceu com você? Mas a mulher também tem agendas ocultas dela, entende? A insensibilidade do homem, a falta de postura do homem, às vezes a falta o homem, a falta de cuidado do homem para com ela, a falta de proteção do homem para com ela, a falta de... Quando o homem... a falta de provisão do homem... Tem mulher que fica cabreira, tem homem que não é provedor. Ela vai ter nas agendas ocultas, porque ela já conversou, o cara faz de novo. Conversou, o cara faz de novo. Nós temos agendas ocultas, ok? Perguntas? Glória a Deus. Estão doidos para praticar, pelo jeito, hein? Querendo ir embora, todo mundo? Que pergunta, irmã? Tem o que fazer, não? Fala de masturbação e intimidade sexual? Fora da intimidade sexual. Masturbação fora da intimidade. Tá bom, vamos lá. Caramba, você vai entrar nisso mesmo? Tá bom, vou entrar. É que eu achei, mas é bom. Se houve a pergunta, é sinal que tem gente resolvida ainda nisso, né? Às vezes é muito bom a pergunta, porque daí esclarece todo mundo. A última vez que eu me masturbei fazem quase 25 anos.
Porque eu estou há 28 anos casado. No começo do casamento, eu tinha a Giovana, não tinha contentamento porque era um adolescente, um jovem, e ainda usava muito a masturbação. Eu fui tendo mais contato com a palavra de Deus, eu fui percebendo e entendendo, segundo a palavra de Deus, que a masturbação ela é um ato de egoísmo do ser humano. Ao ponto de Deus até trazer juízo sobre um dos filhos de Jacó, por conta da masturbação. A Bíblia diz que ele tinha relação com a mulher, antes de terminar a relação com ela, ele não queria dar um filho para ela, ele terminava se masturbando e ejaculando no chão. E Deus achou isso um ato que ele repugnou. Por que ele achou um ato de repugnação? Porque é um ato de egoísmo. Masturbação é fazer sexo consigo mesmo. Essa é a ideia da masturbação, ok? Por quê? Porque a masturbação em si... Qual o homem que se masturba pensando na própria esposa? Cadê os caras que falaram, uau? Cadê? Agora sumiram? Os que estão se masturbando? Que eu falei que faz 25 que eu não vou, né? Qual o homem que se masturba pensando numa cadeira dessa daí branca de plástico? Nossa, que cadeira linda, se eu te pego. A Bíblia diz assim, olha, nós precisamos entender, queridos, se você olhar para uma mulher que não é sua e desejá-la de maneira assim no seu coração, você está cometendo adultério, Jesus disse. Então a masturbação sempre vai levar você ao pecado da mente, que vai se tornando depois um vício, que vai estragando a relação. Eu já atendi casais, irmãos, assim, da mulher frustrada, que entrou no banheiro, o esposo estava se masturbando, virou atendimento. Porque ela falou, pastor, se eu não sou suficiente para esse miserável, por que ele está comigo? Porque tudo que ele pede, pastor, não tem dia, não tem hora, nunca neguei meu corpo para ele, eu não sou suficiente. Você percebe, irmãos? A masturbação, na verdade, ela é um ato egoísta, tanto feminino quanto masculino. Porque é assim, se Deus te deu um cônjuge, e você prefere se masturbar, para que você quer um cônjuge? Casa com a sua mão. É simples assim. Aí eu não sei de qual mão que você gosta mais, qual mão que você acha mais bonita, se é a esquerda ou a direita, casa com a que você acha mais bonita. A questão é a seguinte, irmãos, que nós precisamos respeitar as estações do ano na vida da mulher. Primavera, verão, outono e inverno. E toda mulher tem o seu inverno, porque as mulheres menstruam. E aí a gente acha que a menstruação é uma ofensa para nós. E eu vou ficar uma semana? Aí você acha que você tem direitos porque existe algo orgânico nela. É orgânico, irmãos. Você acha que a mulher queria andar com um negócio no meio das pernas todas as vezes, uma vez por mês? Deve ser horrível, irmãos. Na verdade, Deus nos livrou, viu, irmãos? Deve ser horrível para elas. Então é o seguinte, eu devo respeitar, porque daí eu vou obedecendo princípios bíblicos. Qual é um dos dons do Espírito na vida do ser humano? Gálatas capítulo 5, verso 23 em diante. Domínio próprio. Domínio próprio é um dom do Espírito. Se você não tem controle sobre o seu próprio corpo, você acha que você vai ter controle sobre as coisas que Deus está confiando nas suas mãos? Tem que controlar. Às vezes a mulher entra numa crise, faz uma cirurgia, 40 dias. 40 dias também nós já estamos subindo parede de azulejo melado de manteiga, né, irmãos? Nós já está tudo doido. Mas não é assim. Deixa eu falar para você, sexo é igual ao jejum. Os primeiros dias de jejum você sofre muito, parece que você vai morrer. Até o terceiro dia jejuando, parece que você vai morrer. Quando passa do terceiro dia, você entra numa fase, é orgânica, tá? Quem entende de medicina vai explicar isso para você assim tranquilamente. A partir do terceiro dia, o seu organismo ele passa a se alimentar da gordura do seu corpo. A partir do 11º, 12º dia, o seu organismo então ele passa a se alimentar dos seus músculos, se você tiver pouca gordura. Porque tem gente que eu vou falar para você... Põe dia, põe mês e põe ano, irmão. Aí pode jejuar, que aí o organismo vai comer gordura com força. O organismo vai ter colesterol.
Mas a partir Irmão, a partir do 11º, 12º dia, ele começa a comer do teu músculo. Se você tem agora já chegou na massa magra, né? Ele já comeu as gordurinhas, chegou na massa magra. Só que assim, você vai aprender, irmãos, que você vai começar a ter crise de novo mesmo, de fome, lá para o 20º dia. Ou seja, do 3º dia até o 20º dia, há um controle sobre o jejum muito fácil de se administrar. Muito fácil. Fácil, estou dizendo para você. O que acontece, então? O sexo é a mesma coisa. A gente acha que porque a esposa não teve relação conosco hoje, a gente vai morrer, que aí ela não tem a mana, vai morrer. Ela faz uma cirurgia de 40 dias, você vai ver que quando ela faz uma cirurgia de 40 dias, você passa pelo mesmo processo que um jejum. Existe um período dessa abstinência sexual que você, de fato, tem um controle tranquilo. Tem hora que você nem lembra, irmãos. Porque existe alguma coisa no nosso organismo que nos ajuda. Eu acho que libera alguma... né? Sei lá o que libera, né, amor? Bom, enfim. É assim, irmãos. Então a gente precisa respeitar. Como a gente não respeita a mulher nos seus períodos, a gente fica assim, né? Sempre achando que... Ok? Então, masturbação, biblicamente dizendo, ela deveria ser evitada na vida do ser humano. Amém? Mas o órgão é seu, né, irmão? Ora Deus lá e eu não vou interferir nisso. Só estou dizendo biblicamente porque a pergunta foi feita, tá bom? Terminamos? Amém, amém? Queria que vocês colocassem em pé. Eu queria ter terminado antes, né? Mas surgiu 2 perguntas, ia dar tempo certinho. Eu não ia atrasar nem um minuto com você, mas eu preciso que você fique de frente para o seu cônjuge se ele está aqui. Se ele não está aqui, você vai fazer isso de maneira assim... Ei, coisa linda, hein? É 2 minutinhos, irmão, vou gastar com vocês. Cônjuges que têm aliança, você consegue tirar a aliança do dedo ou já engordou tanto que ela não sai? Se conseguir, você tira do dedo e troca com o cônjuge. Dá a sua aliança para ele e dá a sua aliança para ela. Se conseguirem. Como eu não consigo falar o nome de todo mundo junto, já conseguiram? Tem alguém que não conseguiu tirar a aliança ainda? Então vai pela fé mesmo, irmão. Nós vamos na fé aqui. Como a gente não consegue, eu não consigo dizer o nome de todo mundo, a hora que eu falar assim, amor, você vai falar o nome do cônjuge. Por exemplo, quando eu falar amor, eu vou falar Giovana, ok? Vocês vão repetir junto comigo, olhando um para o outro, primeiro o homem para a mulher. Você vai dizer assim, amor, porque te amo, como a mim mesmo. Eu renovo todos os votos que fiz com você, diante de Deus e diante dos homens, declarando que eu quero te honrar, te respeitar, te proteger e te amar, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou falta dela. Por isso, amor, com este anel, eu renovo a minha aliança contigo. Coloca no dedo dela. Agora, mulherada vai dizer assim, amor... Tá falando, mulherada? Não escutei nada. Parecia o Zé Buscapé. Diga, mulherada, amor, porque eu te amo. Eu declaro a minha renovação de aliança contigo. Eu prometo continuar me submetendo a toda a palavra de Deus para a nossa vida e matrimônio. Eu declaro diante de Deus e dos homens que eu quero ser auxiliadora em tudo que Deus confiou nas tuas mãos até o último dia da nossa vida, seja na alegria ou na tristeza,
Na prosperidade ou falta dela? Na doença ou na saúde? Por isso, nesta hora, com este anel, amor, eu renovo a minha aliança contigo. Tem casal se beijando antes de eu falar, meu. Vocês não têm paciência? Rapaz, não, vocês vão praticar, irmãos. Calma, a lua de mel é só quando acaba a festa. Agora você vai dizer para ela assim do seu coração mesmo, eu te amo. Aí você vai beijar a noiva.